Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de relações fundamentais da trigonometria. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Comente também aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que seno de x é igual a 3 sobre 5. Z é igual a secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. Bom, pessoal, eu quero saber o valor da expressão z, que é igual a secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. É o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos simplificar esta expressão. Z é igual a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Menos o cosseno de x sobre tangente de x, que é o seno de x sobre o cosseno de x. Mais a cotangente de x. A cotangente de x ela é o inverso da tangente de x, ou seja, o cosseno de x sobre o seno de x. Z é igual 1 sobre o cosseno de x menos o cosseno de x. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o denominador comum é o cosseno de x. Então eu coloco sobre o cosseno de x. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x é 1 vezes 1, 1. Menos, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Cosseno de x dividido por 1. Cosseno de x vezes o cosseno de x, é o cosseno ao quadrado de x. Sobre seno de x sobre o cosseno de x, mais o cosseno de x sobre o seno de x. Aqui nós temos uma soma envolvendo frações, onde o denominador comum será o cosseno de x vezes o seno de x. Então eu coloco cosseno de x vezes o seno de x. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo cosseno de x é o seno de x, vezes o seno de x é o seno ao quadrado de x, mais cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo seno de x é o cosseno de x, vezes o cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x. Vamos continuar aqui. Z é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Então aqui, pessoal, nós temos 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então nós vamos isolar o seno de x. O seno de x, seno ao quadrado de x, é igual a 1.
O cosseno ao quadrado de x está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos o cosseno ao quadrado de x. Então, pessoal, observe que 1 menos o cosseno ao quadrado de x é igual ao seno ao quadrado de x. Então, nós vamos substituir este valor. 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x sobre, ou seja, dividido pelo seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Observe, pessoal, que nós temos a identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, nós vamos substituir o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Z é igual seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x dividido por 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Aqui nós temos uma divisão envolvendo frações, onde eu irei manter a primeira fração. Então, seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x. Esta divisão vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. É 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x, fica o cosseno de x vezes o seno de x sobre 1. Não precisa pôr. Então, pessoal, o z é igual seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o cosseno de x vezes seno de x. Eu tenho o cosseno de x dividido e o cosseno de x multiplicando, então eu corto. Ficou o seno ao quadrado de x vezes o seno de x, que é o seno elevado ao cubo de x. Então, z é igual seno elevado ao cubo de x. O enunciado, pessoal, está dizendo que o seno de x é igual a 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5, entre parênteses, elevado ao cubo. Z é igual 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 27, sobre 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, que é 25, vezes o 5, 125. Portanto, calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que seno de x é igual a 3 sobre 5. Z é igual secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. Z é igual a 27 sobre 125. Bom, pessoal, para resolver esta questão, nós utilizamos a identidade trigonométrica do seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1, e também a tangente de x e a cotangente de x. É sempre bom, pessoal, simplificar a expressão o máximo que puder antes de substituir os valores. Essa foi a questão